O Videnamil, sou eu que cuido dele agora também. Dá trabalho demais fazer toda semana, então tem que valorizar. Aleluia. Amém, irmãos queridos, amados e preciosíssimos. Estão preparados para receber a palavra de Deus hoje? Põe a mão no seu coração, repete uma oração junto comigo. Fala assim: nessa noite eu abro totalmente o meu coração para receber a palavra de Deus e ser livre de toda confusão, de toda mistura, de todo engano, para viver uma vida realmente na graça, no favor, no poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos. O tema da palavra de hoje, um tema, estava falando disso já, muito sugestivo, porque é assim, de suma importância para todos nós. Então falo com amor e carinho. Não tem ninguém aqui que vai falar: fulano é que tinha que estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Não, essa palavra é para cada um de nós, e é uma dica espiritual que tem uma implicação muito poderosa. Saia da confusão. Mas eu não estou falando aqui de confusão que arruma no trânsito, arrumando briga, confusão de briga de família. Não estou falando disso, mas é uma confusão teológica, uma confusão de fé, crenças misturadas. E compreender o que você vai ouvir aqui hoje vai produzir em você um nível de maturidade espiritual muito poderoso. Você sabe, uma das coisas mais evidentes em alguém maduro é que ele consegue filtrar o que ele está vendo ou ouvindo. O imaturo não filtra nada, assimila tudo. O imaturo é aquilo que qualquer coisa que os outros falam, ele já tem por verdade. Ele não checa, ele não avalia, ele não medita, ele não leva outras coisas em consideração. Ele tem tudo por verdade. Então um vira e fala que é de um jeito, ele fala: então é desse jeito. Aí o outro fala: não, está errado, não é nada assim, é do outro jeito. Ele abandona e já faz. Tudo isso é um sinal de imaturidade. Quando nós amadurecemos, ganhamos condição de filtrar, de avaliar, de ouvir e falar: peraí, disso daqui, tudo que eu ouvi, essa parte aqui não se aplica para mim, não é realidade, não vou fazer. Isso daqui, rapaz, que coisa abençoada, isso daqui eu vou desfrutar. Um exemplo que nós costumamos dar, que mostra a diferença de forma natural da maturidade, é comer peixe com espinho. Você dá peixe com espinho para uma criança imatura? Não, por quê? Vai engasgar, ele não consegue ainda separar o espinho. Ele vai pôr tudo na boca, desgovernado, esculepado, e aí vai atravessar um negócio na garganta dele lá, vai ferir, vai machucar, pode até matar, porque engoliu o espinho, algo que não era para ter sido engolido, ele foi lá e pôs para dentro. Agora, quando você olha para isso, o que você faz imediatamente? Então pronto, nunca mais vou comer peixe. É assim que você faz? Quem que gosta de um peixinho aqui? É de Deus demais. Ah, mas e o espinho? Pois é, a maturidade nos permite fazer o quê? Remover o espinho e ficar só com o que pode ser comido. Deu para entender? Quando você ouve uma pregação, quando alguém fala ao seu ouvido, um sinal de que você amadureceu espiritualmente é que você consegue discernir se isso é alimento ou é espinho, se isso é algo para você receber ou rejeitar. Ah, pastor, mas por que vai pregar sobre isso especificamente? Você sabe, nada é por acaso, nada é por acaso, tudo tem um significado. E você pode inclusive falar: ah, mas é incoerente demais, porque eles criam confusão para eles mesmos ter que resolver. É verdade, é isso que acontece mesmo. Ocasionalmente a gente entra em confusões, vamos colocar assim. Mas a mais recente foi literalmente essa proximidade, vamos colocar assim, com esses irmãos todos, de todas as igrejas que estavam envolvidos nesse evento que aconteceu semana passada, no Serra Dourada. Juntou gente literalmente de todas as igrejas. E antes desse evento, teve uma semana inteira de esquenta, de culto em vários prédios de igreja na cidade. Várias igrejas receberam esses cultos, inclusive nós, lá na Arena Bueno, na quarta-feira, sem ser essa que passou, na outra. Recebemos, fizemos o evento lá,
né, uma noite de avivamento, e eles pregaram, né, o casal que estava à frente do evento, mas nos outros prédios, outros pastores de outros ministérios pregaram, e no evento teve muitos pregadores e muitas ministrações, inclusive a nossa, pastor Luiz e pastor Naor foram convidados e ministraram também. Mas qual que é o problema? É que não é porque nós fomos lá pregar, não é porque participamos, inclusive eu fui lá no Serra Dourada, participei, estava lá também na quarta-feira, não é porque estávamos lá, nem porque cedemos o prédio para reunião, e nem porque concordou de ir lá pregar, que a gente concorda com tudo que eles pregam e ensinam, mas a gente consegue conviver perfeitamente. Por quê? Porque aquilo que é fundamental, eles creem assim como nós. Jesus é Deus. Você crê que Jesus é Deus? Aleluia. Nós também cremos. Cremos no batismo, cremos no Espírito Santo, né, nos dons do Espírito, cremos na salvação pela graça, tudo isso. Então dá para relacionar. Mas tudo que ensina a gente recebe, vai ter que avaliar. Primeiro vamos ouvir o que ensina e vamos separar o espinho da carne para poder comer o que pode ser digerido. Por fim, o que aconteceu? Muitos irmãos ficaram assim: pastor, mandaram muitas mensagens para o pastor Luiz na reunião do presbitério. Ele mostrou algumas das tantas que ele recebeu, falando: pastor, como que a gente deixa pregar na nossa igreja um evangelho misturado da graça com a lei? E aí muitos irmãos assim extremamente zelosos, né, com a igreja, assim. Por quê? Porque na percepção dele, ninguém deveria ouvir nada disso. Por quê? Porque ninguém dá conta de separar o espinho. Todo mundo vai tomar tudo como verdade. Mas acredite, nós não imaginamos que os irmãos são imaturos. Pelo contrário, se erramos é justamente pelo inverso, de julgar que temos uma igreja extremamente madura na palavra. Amém, irmãos? Amém mesmo? Amém. Aleluia. Então, invariavelmente, isso pode acontecer. A gente convidar alguém, como aconteceu 2 anos atrás, numa conferência nossa de pastores e líderes no Bueno. O pastor Luiz convidou um pastor da Colômbia para ministrar. E ele assim tem uma grande igreja. A igreja dele lá, se não me engano, em Bogotá tem 30 mil membros. Plantou centenas de igrejas em vários outros países. E aí convidamos ele para ouvir o mover de Deus na vida dele, da igreja, né, o que fez, os testemunhos, e foi uma bênção. Mas ele também pregou com mistura de lei, chicote no ombro, porrada na muleta. E aí alguns irmãos também, da mesma forma, que horror, como que chama com a conferência? E aí no outro dia, quem estava lá? Quem estava lá nessa conferência? A pastora Luísa tratou assim o que precisava ser tratado. Por quê? Porque é muita arrogância presumirmos que nós somos os donos de toda a verdade. Somos a única igreja que prega o evangelho correto. Não, nós não achamos que somos a única, que somos melhores. O que nós estamos fazendo aqui semana após semana é levando você a discernir a palavra de Deus, ter revelação da palavra e ganhar com isso maturidade espiritual. Entenda, irmãos, olha aqui para mim, vou falar algo muito sério para você. Entenda algo. Nós não reunimos aqui semanalmente e criamos um tema para ministrar, temos uma equipe para cantar, né, uma programação de coisas para nós orarmos, só para preencher a agenda, para falar que o culto aconteceu. Não, tudo tem um propósito, um significado espiritual. Queremos levar você a crescer espiritualmente, a amadurecer, ganhar cada vez mais consistência na sua fé, crenças que vão prevalecer diante de todo e qualquer ensino equivocado, mas também nos momentos que são necessários você lançar a mão daquilo que você crê, né? Já dei muitas vezes esse testemunho, mas os irmãos sabem, os que estão aqui há mais tempo, alguns chegaram recentemente, mas no ano retrasado eu enfrentei uma grande luta com a minha saúde, né? Descobri câncer na garganta, tive que operar, remover, aí não conseguiu tirar tudo, tive que fazer um procedimento com radiação, tudo muito traumático, com risco de morte, com risco de se não morresse, né? Até estava contando isso os irmãos esses dias, porque depois de um ano do procedimento todo que eu fiz, tem que fazer de novo todos os exames, voltar lá, e para a glória de Deus comprovou mesmo
totalmente curado, não tem mais nada, aleluia. Mas o médico falando, muito traumático, ele falando, olha, realmente foi um milagre, assim, um negócio que nem eu achei que ia ser tão bem sucedido. Por quê? Porque eu já estava preparado para fazer uma outra intervenção cirúrgica e remover tudo do seu pescoço, tirando de você a capacidade de alimentar, de hidratar e de falar. Eu não ia ter mais cordas vocais, não ia ter mais capacidade de comunicar e não ia poder mais beber nada e comer nada, ia alimentar por sonda, buraco no pescoço. Imagina, passei por tudo isso. É algo simples? Claro que não, mas eu falo na presença do Espírito Santo. A crença na coisa correta produz paz, mesmo no meio da guerra. Mas acredite, eu encontrei com irmãos no meio dessa situação que falou claramente o que é que você precisa arrepender, que Deus está tratando na sua vida. Por que Deus está pesando a mão sobre você? O que é, que Deus está fazendo? Por quê? Porque na cabeça de muito crente, Deus vai lá, pega um filho que fez alguma coisa em desacordo com as regras, e Deus vai lá e introduz uma célula cancerígena nele, bate o carro dele, manda o ladrão roubar ele, faz um monte de coisa ruim. Para quê? Para fazer ele pagar, miserável. Porque você está aqui, era para ser perfeito, e você ainda erra, então eu vou cobrar essa conta de você. Mas por que acreditam nisso? Por causa de crenças que foram construídas. Olha que bênção, eu falo como um testemunho vivo, irmãos. Presente de Deus a revelação que nós temos como igreja, porque ela me guardou desses ataques, de imaginar que era Deus que estava me punindo. Porque imagina, uma vida assim deve ser uma vida miserável, está passando por algo e falando, é Deus que está pesando a mão. Porque se é Deus que está pesando a mão, acabou, meu querido. Você vai recorrer a quem? Você vai fazer uma aliança com o inimigo? Porque o inimigo do seu inimigo vira o seu amigo? Aí você fala, não, agora Deus virou meu inimigo, então eu vou ter que juntar com o diabo aqui para ver se eu consigo resistir. Seria essa a solução? Que loucura! Se Deus é aquele que está oprimindo, amaldiçoando, você não tem pra onde correr. Mas não é, pelo contrário, Deus quitou toda a dívida do pecado. Jesus levou sobre si toda a maldição, castigo que nos traz a paz. Não é alívio momentâneo, nos traz paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Poder confessar isso em paz, orando. Senhor, apareceu aqui o diagnóstico, é um fato, tem a célula, tem os 10 tumores, eu vou ter que fazer a cirurgia, eu vou remover isso, porque o Senhor vai me curar. Não sei se o Senhor vai me curar sem precisar operar, ou usando os médicos, mas eu estou em paz. Por quê? Porque é o Senhor que cuida de mim. Deus está do meu lado, Deus vai me ajudar a vencer isso. Não é Ele que causou isso, tudo por causa de uma crença que foi construída. Mas não é só ligado à saúde, ligado às finanças, ligado aos relacionamentos. A tudo na sua vida você vai viver de acordo com a crença que você tem. Você entende isso, irmãos? Entende? Aleluia. Então presta atenção, porque tem muito crente confuso. E as pregações que acabam chegando para ele, que infelizmente é a grande maioria dos crentes e das igrejas, acabam pregando para gerar ainda mais confusão, porque é uma pregação bipolar. Num dia Deus te ama, vai mudar a sua história, vai te abençoar de forma extraordinária. No outro dia você está indo para o inferno, você tem que arrepender, boca no pó, jogar cinza na cabeça e torrar tudo na fornalha não, como chama? A fogueira santa, ou então comprar algo para convencer Deus a abençoar, ou dar uma oferta para aplacar a ira de Deus. Isso tudo vai criando o quê? Confusão. Uma hora você acha que é amado, outra hora você acha que Deus te odeia. Uma hora Deus vai te abençoar só porque você é filho, na outra hora você tem que fazer algo para então ser abençoado. E toda essa confusão faz o que, irmãos? Rouba de você a vida que você deveria viver, uma vida em paz, no descanso, cheia de convicções e não de dúvidas, cheia de certezas e não de confusões.
Então olha aqui, se você está aqui hoje, sua mente, suas crenças estavam embaralhadas, confusas, na hora de orar você não sabia se pedir perdão para Deus ou se já pedia logo o que você queria, se você primeiro convencia Ele de que Ele pode te abençoar, que você agora vai valorizar mais. Da outra vez você não valorizou tanto não, você perdeu rápido. Agora não, agora você vai ser fiel. E você estava e nem sabe, aí você entra na presença de Deus querendo orar por uma coisa, acaba orando por outra. Por quê? Porque está confuso, está embaralhado, suas crenças estão desencaixadas. Se isso estava acontecendo com você, eu quero declarar em nome de Jesus, você vai sair daqui desse culto hoje, ou depois de assistir essa pregação, com paz no seu coração, convicções. Eu gosto sempre de afirmar isso. O que é a fé? A Bíblia define a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Qual a definição de fé? O que é? Projeta para mim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Presta atenção, alguém que está cheio de certeza, de convicção, ele não está confuso. Mas o oposto é verdadeiro. Quem está cheio de dúvidas, de aflições, de confusões, ele não tem fé. Aí alguém vem e fala, ó, Deus vai multiplicar tudo na sua vida nesse ano. Aí ele fala, aleluia, que legal, uau, incrível, amém. Ele não está acreditando mesmo. Por quê? Porque as crenças já produziram uma cauterização, né? Já torrou assim os neurônios dele. Ele não consegue nem raciocinar a possibilidade mais de Deus abençoar, porque ele já está convicto, minha vida é isso daqui, não vai para lugar nenhum, não avança nada, o negócio agora é só esperar ir para o céu mesmo. Por quê? Crenças confusas, equivocadas. E você sabe, Apocalipse, irmãos, é um livro assim, que alguns pastores famosos, que tem milhões de seguidores, eles falam abertamente, eu não falo sobre Apocalipse, que é muito difícil de interpretar, a chance de gerar confusão é muito grande. Mas acredite, todos falam sim, mas não fala de tudo, não pega tudo que tem para ser dito e entende, interpreta com dedicação e revelação para poder ensinar para a igreja. Aí faz o que? Vai lá e pega só uma parte e quer ministrar só aquela parte. Mas você sabe, um dos princípios que nós ensinamos quando você vai dar aula no seminário de hermenêutica, por exemplo, a ciência de estudo da Bíblia, uma das coisas que a gente sempre reforça, eu particularmente falo isso em todas as aulas, se não me engano são 20 aulas, eu não lembro quantas são, quando vai dar uma matéria de hermenêutica, mas eu falo isso em todas. Um texto fora do contexto vira pretexto. Você arrancar um pedaço sem compreender tudo o que quer dizer daquele assunto, vai virar um problema na sua vida. E assim fazem com o Apocalipse. E hoje você vai ganhar a revelação que você vai dar conta de não só entender, mas viver e ensinar para outros. Por quê? Porque Apocalipse, olha a afirmação que eu vou te fazer. Talvez você nunca tinha visto dessa forma. Ele é um livro para revelar Jesus, assim como toda a Bíblia, que você tem que ver sempre com os olhos para ver Cristo, com a lente para enxergar a Cristo. Mas muitos leem Apocalipse procurando quem? O anticristo, a besta, o falso profeta. Mas o livro foi escrito para falar de Jesus. Projeta para mim Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Só para você começar a te introduzir. Revelação de Jesus Cristo. Começou o Apocalipse. Como que começa? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João. Então João, um dos apóstolos, discípulo de Jesus, está aqui agora tendo uma visão, né, celestial, foi ao terceiro céu, viu o trono, viu quem está sentado no trono, viu o cordeiro, viu os 4 seres viventes, viu os 24 anciãos, viu o povo como um mar de gente louvando, adorando, declarando que aquele que está sentado no trono é o que são dignos de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele viu tudo isso, e o anjo ainda falou: escreve, cidadão, escreve. Mas como que começa? Revelação de Jesus Cristo. Mas o que muitos olham para o Apocalipse?
É só o fim dos dias, é só para falar como que vai ser na hora que o bicho vai pegar, na hora que a coisa vai ficar terrível, final dos tempos, o Armagedon, o Apocalipse. Mas presta atenção, enxergue Cristo, olhe sempre para a palavra de Deus para ver Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Você reconhece que precisa de revelação para ver mais a Jesus? Amém. Ou você acha que já conhece Jesus o máximo que é possível de conhecer? Não, nós sempre vamos precisar avançar. Sigamos e prossigamos em conhecê-lo. Amém? Algumas partes do que está em Apocalipse já se cumpriram, outras ainda vão se cumprir. Algumas estão se cumprindo hoje. Uma parte é do passado, outra parte é de hoje, outra parte de amanhã. Para interpretar tudo você precisa de revelação. Mas hoje tem uma parte específica que você vai ganhar maturidade, porque é muito importante você entender, que é o que fala a respeito da Babilônia, da grande Babilônia, especificamente nos capítulos 17 e 18. A grande Babilônia, você tem que entender que é um sistema religioso maligno, e é a mãe das meretrizes, dizem Apocalipse. Ela é o quadro de um sistema religioso do final dos tempos. Como que vai estar o ambiente religioso no final dessa era, no fim dos tempos? A Bíblia descreve isso, mostrando a mãe das meretrizes. A meretriz é uma outra palavra para prostituta. Tudo isso por causa desse quadro todo religioso. E na verdade esse sistema não vai ser criado, ele já está aqui desde o começo da Bíblia, lá na Torre de Babel, quando Nimrod governou. Você sabe, ele foi o único realmente governante mundial. Por quê? Porque ele governou sobre tudo e na época só tinha uma língua. Então ele realmente era governante de tudo. Só que aí o que aconteceu em Babel? Vocês sabem da história? O que eles decidiram fazer? Vamos fazer uma torre, vamos tocar no céu. Nada que a gente tentar fazer, nós vamos ser frustrados, porque nós estamos unidos numa só voz. E o próprio Senhor reconheceu, realmente tudo que eles resolveram fazer, eles vão conseguir construir essa torre enorme, mas eles estão cheios de motivações que não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Não pedi nada disso, e não é por minha causa nada. É o homem no centro, é eles mostrando para eles mesmos o quanto eles dão conta de viver sem Deus. E o que Deus fez nessa ocasião? Embaralhou as línguas, acabou com a comunicação entre eles, e aí com isso dissipou-se, acabou a unidade entre eles. Mas ali um sistema já foi criado, porque a Babilônia, se você pegar agora uma coisa que a gente gosta de fazer também demais, estou dando uma aula aqui para você, é importante você aprender algumas coisas. Quando você pega, a gente gosta muito, os pastores avidentes especificamente, e muitos irmãos usam, tem um aplicativo da Bíblia, que chama Olive Tree, um aplicativo mundial, e que dentro dele tem milhares de versões da Bíblia em traduções diferentes, em línguas diferentes, e aplicações. Então na minha aqui eu tenho acho que umas 8, que você baixa, compra lá dentro. E nós gostamos, a gente projeta aqui a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Então você pode pegar ela e colocar no aplicativo. Mas tem uma versão paga também, que é mais cara, acho que é uns R$130, que ela tem o que chama que é o dicionário de Strongs, que Strongs foi um cara que se dedicou mesmo a pegar o significado de cada palavra, entender a aplicação e tudo, e aí eles vincularam tudo isso com a Bíblia, e virou muito fácil, porque você está lendo a Bíblia aqui, você clica o dedo numa palavra, ele vai te dar o significado daquela palavra no original, em grego, no hebraico, no aramaico, e aí você tem uma lupa, você clica, vai mostrar todas as outras passagens na Bíblia que aquela mesma palavra aparece. Então é muito prático, tecnologia poderosa. E você sabe qual que é o significado da palavra Babel, Babilônia? O significado é confusão pela mistura. Olha o significado: misturar para gerar confusão. E acredite, quando Apocalipse fala da grande Babilônia ser a mãe de todas as meretrizes, é porque aí esse sistema de mistura vai estar no ápice, vai estar no auge. Maioria esmagadora vai ter aceitado essa mistura.
Aí você pode falar, pastor, mas que mistura é essa? E a Bíblia mostra alguns tipos de mistura. Mas quando fala especificamente da Babilônia, você precisa ter olhos para ver a diferença daquilo que Deus edifica e aquilo que o homem edifica. Quantos querem aprender nessa noite? Aleluia. Eu gosto sempre também de falar algo. A Bíblia fala dos dons espirituais, os dons do Espírito. São 9 dons. Vai ter o dom de língua, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mais outro, cura, fé, milagres. E tem um dom que particularmente para mim é o dom mais maduro que tem, que é o dom de discernimento de espírito. Quando você consegue discernir espiritualmente quem é que está por trás daquilo que está acontecendo. Por quê? Sem influir nesse dom, o que vai acontecer invariavelmente? Você vai atribuir o pai errado para aquela coisa. Então tem algo que está acontecendo aqui que é do diabo, mas sem conseguir discernir que é do diabo, o que você pode falar? Glória a Deus por isso. Ou tem coisa que é de Deus, e você vai lá e fala, está amarrado. Por quê? Porque você não consegue discernir quem é que está por trás daquilo. Então presta atenção aqui, olha para mim. Quando você consegue discernir a diferença daquilo que é edificado por Deus, daquilo que é edificado pelo homem, e com a maturidade que você tem, você rejeita então essa obra que é do homem, aí você fica com o quê? Só com aquilo que é de Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque o que você aceitar que é do homem junto com o que é de Deus, vai produzir o quê? Mistura. Quero ler com você um texto, está lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 22, que Paulo mostra aqui que Abraão teve 2 mulheres, e ele faz uma comparação entre as duas, e essa daqui para nós já é uma grande alegoria. Gálatas 4 mostra essas 2 mulheres que elas são simbólicas. 4, 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Você entende? É uma alegoria. Está na Bíblia, Deus permitiu que acontecesse. Pega essa história e usa hoje como um exemplo, uma alegoria, para mostrar com clareza 2 tipos de coisas totalmente opostas. Amém, irmãos? Você entende isso? Que a Bíblia é cheia de alegorias. Você sabe, ter irmãos que tem dificuldade. Pastor Luiz, o Ovideiro, é muito cheio de pregar em cima de tipos, simbologias, alegorias. Vai reclamar com Paulo. Paulo fazia isso já. Está cheio de alegorias. O próprio livro de Apocalipse é cheio de símbolos e alegorias. Então hoje, compreenda, aqui é algo escrito para mim e para você, para nós entendermos. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar, a escrava. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia. O que aconteceu no Monte Sinai? O feito mais importante que gera um turismo religioso, e todos os dias milhares de pessoas do mundo todo vai lá para escalar o Monte Sinai. Por que ficou famoso? Por quê? Porque foi o lugar onde Deus entregou a lei para Moisés. Então é um monte muito importante. Você vai lá no Monte Sinai, cheio de gente. Por quê? Ganhou uma relevância histórica e bíblica, que é o lugar onde a lei foi dada. Aqui Paulo está falando claramente, Agar aponta para o Monte Sinai, lá na Arábia, corresponde a Jerusalém atual. O que é a Jerusalém atual? É o povo de Deus que está vivendo por essa lei que foi dada para Moisés. Eles estão vivendo debaixo da escravidão da lei, são escravos da lei, são filhos de Agar. Você sabe, um outro questionamento disso, quando você vai ver os judeus proclamando, são todos filhos de Abraão, estão debaixo da mesma promessa. E qual que é o questionamento? A questão não é ser filho de Abraão, a questão é ser filho de Abraão com qual mãe? Por quê? Porque Abraão teve 2 filhos retratados aqui, que é usado como exemplo. O filho de Agar é escravo, e o filho de Sara é o filho da promessa, é o livre.
Então você precisa entender de quem você é filho. Você é filho de Abraão, está debaixo da promessa que Deus fez para Abraão. Mas com qual mãe? Você é filho da lei ou filho da livre, da graça? Quantos são filhos da graça aqui? Tem algum filho da lei aqui? Vamos avançar. E ainda continua a hora. Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. E aí ele vai mostrar depois toda essa comparação da nova Jerusalém, que depois lá em Apocalipse é revelada plenamente, se mostra plenamente. Irmãos, tudo isso para você entender. Agar simboliza a lei, Sara simboliza a graça. A respeito de Agar acontece algo. Com tudo isso, você sabe da história, eu imagino, estou presumindo que você sabe. Se não souber, me perdoa, não vai dar tempo de entrar em toda a história, mas eu aconselho que você vá ler ali os primeiros capítulos de Gênesis. Você já vai encontrar a história da criação do homem, mas óbvio você vai chegar em Abraão, você vai chegar nessa história, capítulo 4, você já vai meditar nisso. E o que acontece? Você vai ver que então Abraão gerou Ismael com a escrava, e Ismael aponta para esse fruto da força humana, da força do braço. Não é o filho da promessa, é filho daquilo que o homem dá conta de fazer sem Deus. Ficou claro isso para você? Só que aí o que aconteceu? A Bíblia diz que depois disso acontecer, Deus ficou em silêncio com Abraão por quantos anos? Quantos sabe? 13 anos. 13 anos. Você sabe o significado do número 13 na Bíblia? Tem tantas implicações que não à toa, por causa das implicações bíblicas, e também dos outros acontecimentos, mas hoje a gente não está aqui para fazer um estudo sobre o número 13, mas o fato é que tem muitas conotações negativas, e aí por conta disso, tem construtoras, né? A gente estava falando disso na reunião do presbitério essa semana, porque tem uma construtora grande no Brasil, tem obra em 10 estados, e o dono é judeu. E o que ele faz? Nos prédios que a construtora dele faz, ele já fez mais de 100 prédios, não tem o 13º andar, pula do 12 para o 14, não tem. E agora mesmo ele lançou um lá em Camboriú, que é um apartamento por andar, cada apartamento 30 milhões de reais. E como é um por andar, é só o número, então é o apartamento 1, o 2, o 3, o 4, são 50 andares, se eu não me engano, mas não tem o 13. Não tem, nas minhas coisas não tem. Não estou nem falando de política para você, mas cada um interprete. Mas o fato é, quantos anos Abraão ficou sem conseguir ouvir a Deus? 13 anos, depois que Ismael nasceu. Quando Deus então volta e fala com ele, promete que agora ele vai ter o filho, então Sara engravida e o anjo fala, ó, daqui um ano você vai estar com o filho da promessa no colo. Então quando Isaac nasceu, com quantos anos Ismael estava? 14 anos. E a Bíblia diz que quando Isaac foi desmamado, e para os judeus a idade para desmamar é aos 3 anos de idade. Então criança mama no peito da mãe até os 3 anos, lá em Israel, é o normal, culturalmente. Então a partir dos 3 anos vai desmamar aquele bebê. Então quando foi desmamado, completou 3 anos, lá em Gênesis capítulo 21, você vai ver essa história, a palavra diz que algo muito importante aconteceu, que tem um significado histórico, e acredite, irmãos, influencia até hoje. Por quê? Porque depois da descendência de Ismael, você vai ter os árabes, e a religião muçulmana, tudo que foi gerado, e toda perseguição contra os judeus, contra o povo de Deus. Então, mas hoje eu não vou entrar nesse detalhe com você. Qual que é o fato que eu quero agora me deter? Olha aqui para mim. Normal, gente, só olha para mim aqui. A palavra de Deus diz que quando ele desmamou, Sara tomou uma atitude então. Por quê? Porque ela viu Ismael, agora com 17 anos, zombando, perseguindo a Isaac, que tinha 3. Olha que coisa absurda. Menino de 17 anos fazendo bullying com o menino de 3.
Falando o quê? Não está descrito com exatidão, mas você consegue imaginar muitas coisas que Ismael poderia usar para provocar Isaac. Eu sou o filho mais velho, eu tenho direito à herança, toda promessa de Deus vem para mim, eu que nasci primeiro. Ele podia usar muitas coisas para oprimir. E o que aconteceu? Sara viu, e quando Sara viu, ela se posicionou. Então presta atenção, porque tem um significado espiritual. No dia que Isaac parou de tomar leite, Sara se posicionou, e Abraão teve que mandar a escrava embora com o filho. Quando isso aconteceu, um significado que depois você vai ver retratações na Bíblia mostrando sobre isso, a diferença daqueles que se alimentam com leite, que são os imaturos, e não tem revelação da justiça, porque ainda se alimentam de leite, são as crianças na fé. Esses não conseguem discernir a diferença das coisas e vivem confusos, porque são imaturos. Mas a partir do momento que você é desmamado, para de se alimentar de leite na fé, palavras só de encorajamento o tempo todo, coisas para centralizar o homem e para mostrar alguma coisa para você. Mas a principal coisa que se mostra para uma criança que ainda está mamando, uma criança que ainda é totalmente dependente dos pais, é o quê? O que você faz para uma criança que está numa fase dessa? Você está ensinando algum princípio para ela? Tá, não, você só está colocando regras. É só o que pode e o que não pode. É ou não é, irmãos? Você pega uma criancinha nova, o que é a coisa que ela mais ouve durante a vida? Por muito tempo: não, não pode, não vai, tira a mão daí, não faz isso, não. É o tempo todo. Tem um sobrinho novinho agora, está com 1 ano e pouco, filho da minha cunhada, um barato, porque ele já está andando pela casa toda, e aí a gente está aqui conversando, de repente a mãe sai, porque o menino pegou um trem, que se cair vai quebrar, vai machucar, aí sai correndo. Por quê? Porque está tendo que pôr limites. Quem ainda depende de leite vive nos limites que a lei impõe. Na hora que você amadurece, a verdadeira liberdade é liberada sobre você. O que a Bíblia diz? Que na hora que acabou essa fase do leite, a escrava foi embora. Então presta atenção, o sinal de que você cresceu na fé é quando você entende então a graça e consegue rejeitar os limites da lei, do esforço humano, desse relacionamento com Deus baseado em regras. Amém, irmãos? Você consegue avaliar a diferença das duas coisas? Eu, como seu pastor, fico preocupado. Será que consegue? Porque ocasionalmente, quando alguns irmãos chegam para aconselhar, eu fico até perplexo. Eu falo: Jesus poderoso, onde ele estava esse tempo todo? Ele estava aqui, estava me ouvindo, mas a sensação é que não entendeu nada ainda. E aí eu sempre falo: o que te denuncia se você entendeu ou não mesmo a respeito da graça? É a sua oração. Na hora que você vai orar, se é uma oração ainda cheia de condenação, de esforço para agradar a Deus, de tentar convencer Deus a te amar ou te abençoar, é uma oração que ainda mostra a sua imaturidade na graça. Mas na hora que a revelação vem, você cresce, você toma posse realmente das promessas. Você precisa entender então que algo aconteceu, e é um divisor de águas. A fase de tomar leite passou, chega a fase da maturidade. As promessas não podem vir para quem ainda está tomando leite. Quem ainda está no básico do básico, cheio de regras que estão fechando ele não desfruta das promessas. Mas a herança é liberada na vida daqueles que são maduros. Quantos querem receber toda a herança de Deus para você? Então alcance a maioridade. A maturidade não tem a ver com idade, com tempo de conversão, tem a ver com revelação. Então o esforço que você tem que fazer, que a Bíblia fala, esforça para entrar no descanso. Mas o que muitos irmãos fazem? Não, ele esforça para agradar a Deus, ele esforça para mostrar que ele merece ser abençoado, ele esforça para um monte de coisa, mas descansar, que é o que Deus mandou ele viver, ele não está descansando. Só mostra o nível de maturidade. Quero ler com você um texto, fazer ainda com você uma analogia. Coloca para mim lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Porque aí vai mostrar agora para você o problema do equilíbrio térmico. O Senhor diz para a igreja em Laodiceia, em Apocalipse, que conhecia as obras dela, que nem era fria e nem era quente. Pelo contrário, ele fala: quem dera fosse frio ou quente. Apocalipse 3,15.
Conheça as tuas obras, que nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Próximo. Assim, porque é morno e nem é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você sabe, muitos pregadores usam esse texto para falar o quê? Que temperatura é um indício de consagração, paixão pelas coisas do Senhor. Quando você não quer orar, você não quer ler a Bíblia, você não vem no culto, você está frio. E quando você está quente, você faz, você vive, você participa de tudo. Por quê? Porque usam a atividade como um termômetro, a atitude do homem como um termômetro. Mas o problema dessa igreja, irmãos, não era o fato dela ser fria. O Senhor disse que quem dera ela fosse fria, ou que fosse quente. Ele nem se importa com o frio, mas detesta o quê? Que ficou bem claro aqui: o morno. O que é o morno? É o que está no meio do caminho, está em cima do muro. Mornidão é essa mistura entre o frio e o quente. O problema é ser morno ao invés de ser frio ou quente. Por quê? Porque os dois, o frio e o quente, têm um propósito. Tem um propósito. Um dia que está um calor enorme, você tomar uma água gelada, ficar no ar-condicionado, falo tanto que não é uma benção, né? No passado nós já tivemos problema com esse ar-condicionado no nosso prédio. Tinha metade dos aparelhos que tem aqui. Aí os irmãos vinham e ficavam abanando, porque não era suficiente. Chega aí agosto, setembro, na época do calorão, os irmãos pingando suor. Aí o que nós fizemos? Dobramos a quantidade de ar-condicionado. Aí os irmãos começaram a reclamar: frio demais, tá frio demais. Eu falei: mas o seu problema resolve com blusa, e o problema de quem está com calor só resolve com ar-condicionado. Então nós vamos deixar o ar para todos, e se você é friorento, traz blusa, aleluia. Mas você entende o propósito das coisas? O que é frio tem um propósito. O ar-condicionado produz o frio, tem um propósito. A água gelada tem um propósito. Da mesma forma que no frio, você tem bebidas quentes que tem um propósito. Você tomar um chocolate quente, um chá quente, tudo isso mostra propósito de algo. Agora, qual que é o problema quando fica morno? Um chocolate quente na hora que fica morno, ou uma coca geladinha na hora que fica morno, o que acontece? É rejeitado. Mas muitos vivem com essa mistura um pouquinho do frio, um pouquinho do quente, acaba ficando morno. E aí essa mornidão é a mistura, é misturar duas mensagens. A mensagem que gera frieza é sempre a que vai te afastar, é a que vai produzir medo. Qual mensagem que gera mais? Presta atenção, olha aqui para mim, irmãos. Vou usar uma comparação infantil aqui agora. Quando vai desenhar e falar do coração, né? Tem um significado do coraçãozinho, né? E o coração, quando você sabe que você é amado, o coração fica quentinho. Agora tem coisas que você fala que aquece o coração, não é? Falar que Deus quer pegar você e tacar um raio na sua testa, aquece o coração, irmãos? Faz você ficar com mais vontade de encontrar o Senhor? Não, é uma palavra que esfria. Então a pregação que produz frieza é a pregação que distancia você de Deus. E a pregação que produz calor é a que aproxima. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. E nós que nascemos de novo fomos feitos o quê? Labaredas de fogo. Então quanto mais próximo você está do Senhor, mais a chama aumenta. Quanto mais longe, mais frio. Mas o que muitos fazem? Ele ouve uma mensagem que aquece o coração, reafirmando a identidade, que ele é filho amado, escolhido, separado, Deus vai te abençoar só porque te ama. Aí ele fica com o coração aquecido, perto, abraçado com o Senhor, para receber tudo que o Senhor tem liberado sobre ele. Aí ele vai lá e ouve outra pregação que fala exatamente o inverso. Aparece por aqui para você ver se Deus não parte você no meio. Hoje o anjo vai vir porque tem pecado na casa. Hoje a disciplina vai vir porque tem gente que fez e tal. Aí isso produz o quê? Distância. Que alguém que sabe que Deus está irado com ele, ele não quer encontrar o Senhor, ele quer fugir do Senhor. E essa igreja, presta atenção, irmãos, é uma igreja. A carta em Apocalipse não é para uma pessoa, está escrevendo para a igreja em Laodiceia, uma igreja morna.
Por quê? Porque é uma igreja que mistura as mensagens, frieza e o calor. Você acha que hoje em dia existem igrejas que estão vivendo assim? Esse é um grande problema da nossa geração. Por quê? Porque não só falam no púlpito, como posta na internet. E aí, você está aqui de repente, recebendo palavra o tempo todo, para guardar você de crenças equivocadas e produzir o calor da revelação da graça. Aí você vai lá e dá um play numa mensagem que esfria tudo de novo. Mas você sabe, não esfria imediatamente. Você pega algo que está muito quente e põe algo frio, o que vai gerar? Mornidão. Meu cunhado, ele está com a mania de fazer uns drinks que ele aprendeu na internet. Ele mistura, mas não tem álcool, mas é um drink assim, diferentão, que ele quer que eu experimente. Dá raiva só dele insistir. Por quê? Porque é um negócio que eu falo, isso no mínimo dor de barriga vai dar, no mínimo. Porque é uma mistureba, mas é chique, porque é uns copos bonitos. Aí ele põe café fervendo, pelando, café quente, suco de laranja, mel e gelo. Mistura e bebe. O que isso gera? Uma mistura. Como que essa mistura tá? Tá pegando fogo igual estava o café antes? Não tá. Mas tá gelado igual tá o gelo? Também não. O que vai estar? Morno. Tanto que toma num gole só. Você sabe, quando algo está muito gelado, você já tomou, pegou um copo de água gelada, ou um copo daquela coca assim, trincando. Você dá uma golada e bebe o copo todo, o que acontece? Dá um trem na hora, assim, congelou. Quando está muito frio, você não consegue tomar tudo de uma vez. E quando está muito quente, você toma tudo de uma vez? Quando tentou, o que aconteceu? Queimou a língua, ficou lá, pegando fogo. Agora, quem dá conta de matar um copo todo de uma vez só? É porque está em qual temperatura? Está morno. Está morno. A mistura do quente e do frio. Que você esteja recebendo revelação hoje. Deus abomina a mistura. Ah, pastor, mas ele aceita o que está frio? Acredite, o que está frio está mais perto de ter uma transformação do que o que está morno. Porque o que está frio, vivendo só na lei, ele vai concluir inevitavelmente: não dou conta. Senhor, me salva. Está mais perto. Agora o que está morno, o que ele está imaginando? Não, desse jeito aqui está dando bom. Vamos falar de piscina agora. Quem que gosta aqui de Caldas Novas? Aleluia. Você sabe, você vai para alguns lugares que a piscina é gelada, porque tem lugar que a piscina é gelada, pedra de gelo. Eu não dou conta. Você põe o pezinho, você fala, eita! E aquela coisa, você entra, o pulmão contrai e você fica. Você não fica assim, vou ficar a tarde toda numa piscina dessa. Fica nada. Aí você fala, não, bom é água quente. Não é, porque a água muito quente, o que acontece? Cai a pressão, você fica. Gente, não estou dando conta aqui. Nossa, por quê? Está muito quente. Eu gosto lá na pousada, lá em Rio Quente, tem o Poço do Governador, que é onde está a mina, mano. Você senta lá abafando, conseguir vaga, primeiro, porque é disputado, tem fila. Na hora que você senta, você fala, agora eu quero ver me tirar daqui. Você não dá conta, 2 minutos depois você vai sair de lá, porque está pegando fogo. Mas nas outras piscinas, tem gente que entra cedo e só sai à noite. O que não é muito bom. Se for de água corrente ainda, há um livramento para você. Mas quando é piscina de água parada, e o povo não sai de lá por nada, você vai ver a coloração dela mudando. Oh Deus. Mas o fato é, por que alguns conseguem ficar o dia todo? Porque nem está muito quente, nem está muito frio. Está morno. A mornidão produz essa sensação de conforto. E o que essa igreja lá em Apocalipse afirmou? Está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso. Volta para mim um pouquinho mais. 14. O anjo da igreja, 17. Vai para o 17. Pois dizes, o que ela diz? Essa que é morna. Qual que é a afirmação dela para o Senhor? Estou rica e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha que coisa terrível, irmãos. Você achar que está vivendo a vida como Deus sonhou para você, e no final você está vivendo uma vida miserável, que não é a vida que Deus tem para você.
cego, não está conseguindo enxergar aquilo que está diante dos seus olhos. Então hoje o Senhor quer produzir calor no seu coração, calor da revelação da graça, você saber que é amado e uma fortaleza de graça ser edificado na sua mente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Vou pular para o último ponto, que eu não posso deixar de falar dele, que é algo meio que inédito. O pastor Luiz tinha falado disso só na capacitação de pastores, depois ele mencionou no jejum, mas no esboço, pregando, ele nunca tinha ministrado na igreja. Então abre lá, eu quero falar para você do vale da perturbação. Vou finalizar falando disso, os irmãos do louvor já podem até subir. Lá em Josué capítulo 7, versículo 20 e 21, mostra uma história, uma conclusão de uma história. De novo, não vou conseguir agora ler tudo para você, mas vou fazer um breve resumo. Olha aqui para mim. Quando o povo entrou na terra prometida, a Bíblia diz que então eles entrariam e tudo seria deles, terra que mana leite e mel, com exceção de uma cidade. Qual que era essa primeira cidade? Qual que era? Jericó. Essa cidade, Deus disse, dela vocês não vão pegar nada, tudo é meu. Por quê? Não é porque Deus estava precisando, é só por causa do princípio das primícias. Primeiro é sempre de Deus. Amém, irmãos? Olha aqui para mim, vou finalizar. Só que você tem que entender isso. O que aconteceu? Eles entraram, tomaram posse de Jericó com aquela grande obra que Deus fez, rodearam a cidade, as muralhas caíram, eles tomaram posse de tudo, mas toda a riqueza, tudo que tinha lá de despojo, era para entregar na tenda da congregação, no tabernáculo, na tenda do Senhor, que tudo seria usado para o Senhor, era tudo de Deus, eram as primícias para o Senhor. Mas a história fala de um cidadão, Acã. Acã estava lá, ele fazia parte do exército, ele entrou na batalha, mas ele viu algumas coisas dando sopas, e não tinha ninguém olhando. Aí ele foi lá e pegou para ele 3 coisas, ele guardou para si, e ele foi e levou para a tenda dele. Era para ir para a tenda de Deus, ele levou para dele. E a Bíblia diz que as 3 coisas que ele pegou: primeiro foi a capa babilônica, segundo foi a prata, que olhando para a Bíblia, a simbologia, você entende que a prata aponta para a redenção, para a obra redentora de Cristo, e pegou ouro, que aponta para a glória de Deus, a justiça plena de Deus, a glória de Deus. O que ele pegou? Ele pegou a mensagem da cruz, a redenção, a prata, pegou a glória de Deus, soberania de Deus, a graça, o amor dele, mas colocou debaixo de algo maligno, a capa babilônica. O que significa Babilônia? Eu falei no começo da mensagem: mistura que gera confusão. Ele pegou a prata e o ouro, colocou abaixo da capa babilônica lá na tenda dele, e logo depois de sair de Jericó, o que o povo fez? Foi pelejar contra outra cidade muito menor, que nem tinha muralha, facinho de vencer, chamada Ai, o nome da cidade. Só que aí tiveram uma derrota vergonhosa, tomaram a taca de uma cidade muito menor, que nem tinha muralha, e perderam feio, porque ficou evidente que Deus não estava com eles naquela batalha. Aí Josué foi orar, perguntar: Senhor, o que aconteceu? E aí você vai ver que onde eles perderam a batalha, a Bíblia diz que eles perderam a batalha no vale de Acor. Acor significa perturbação. No vale da perturbação eles perderam a batalha. Aí perderam para qual cidade? Ai, que eu já vou te explicar mais sobre isso, vou finalizar com isso. Por quê? Porque Acã tinha desobedecido, pegou as coisas proibidas. Nessa batalha contra Ai, que era menor, o resultado foi derrota. E aí Josué ficou confuso, perguntou: Senhor, não faz sentido. Olha aqui para mim, tem um princípio aqui, irmãos. A pregação que gera confusão não foi gerada por Deus. Deus não está aqui pregando lei e graça para você. A mensagem do Evangelho é uma só, para você saber que você é salvo por meio do Senhor Jesus, e é de graça, não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Toda confusão é confusão gerada pelos homens, mas quando Deus está no meio da história, você pode perguntar para ele, que ele vai explicar. E Josué estava confuso, não era para estar confuso,
mas ele estava confuso e foi perguntar para Deus por que aquilo tinha acontecido, por que eles perderam. E o Senhor disse o motivo: porque alguém tinha desobedecido e levou para si aquilo que era de Deus e fez uma mistura maligna. E aí a Bíblia diz que Josué lançou sorte até descobrir que estava na tenda de Acã, era Acã com a sua família. E aí está lá em Josué capítulo 7, vou ler só 2 versículos. Aí depois de questionar Josué o que estava acontecendo, Acã respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim, dando detalhes. Fui lá, peguei, escondi, saí para tal lugar, guardei na minha tenda, assim, assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha o que ele fez. O que era para ser levado para a tenda do Senhor, ele levou para a tenda dele e misturou. Para a tenda do Senhor, a capa babilônica não seria útil, não seria ofertada, seria incinerada. Tudo aquilo que era pecaminoso ia ser torrado no fogo, mas a prata e o ouro seriam entregues. O que ele fez? Misturou aquilo que era de Deus com aquilo que era do mundo. A obra da redenção com a força do homem lá de Babel, com essa confusão que gera mistura. Eu finalizo falando algo. Isso produziu um efeito, uma derrota, uma vergonha para o povo. Mas aonde isso aconteceu tem um significado. Lá em Josué capítulo 7, versículo 2, fala a localização disso e o significado. Diz o seguinte: quando vi entre os Josué 7,2, enviando pois Josué de Jericó alguns homens a Ai, que é o nome da cidade, que está onde? Junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, Bet-El. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram pois aqueles homens, espiaram Ai, e depois pelejaram e perderam. Mas olhar o significado do nome da localização da cidade é a revelação final aqui para você aqui hoje. Aonde que a vergonha aconteceu? Você tem que entender o significado. Em hebraico, Bet tem um significado, é casa. Quando fala Bet, é casa. O significado da palavra Bet. Então, El é Deus. Então Betel, qual que é o significado da palavra Betel? Casa de Deus. Tive a oportunidade, 2022, nós fomos lá e fomos em Betel. E lá em Betel, a casa de Deus. Olha que coisa preciosa. Mas Bet-Aven também é casa, mas Aven significa vaidade. Então, no meio da casa de Deus de um lado e a casa da vaidade do outro, eles no meio, no vale de Acor, eles foram derrotados. Presta atenção, quero só orar por você. Eu vou fazer essa oração no final, para que não haja na sua vida nenhum único dia que você viva no meio, no morno, na mistura, no meio entre a casa de Deus, a revelação da graça, do favor de Deus, da prata e do ouro, da redenção de Cristo, da glória de Deus, para estar no meio, perto também da casa da vaidade. A vaidade é o que? É o homem. A vaidade, quem é o homem vaidoso? Não estou falando de beleza, estou falando de glória humana. Eu sou bom, eu sou fera, eu sou o melhor, eu sou o maior. Toda essa vaidade de você querer viver na força do braço tem um significado, aponta para quê? Babilônia. E a Bíblia diz que nos últimos dias ela vai ser a mãe das meretrizes, porque vai ter muita gente vivendo mergulhada nisso, nessa mistura, no meio entre a casa de Deus e a casa da vaidade. Qual que é o livramento para nós? É abrir mão plenamente de toda justiça humana, de todo merecimento, de toda vaidade, mantermos os olhos fixos, única e exclusivamente no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Então eu quero fazer uma oração. Hoje eu vou fazer algo diferente. Eu que vou orar por você. Eu quero que você fique de pé agora. Quero fazer uma oração. Enquanto os instrumentos tocam, eu vou orar. Você vai prestando atenção na minha oração e vai concordando com ela, falando amém, se é o que você deseja para a sua vida. Mas a minha oração é que você avance na maturidade espiritual, assim como eu preciso. Estou falando para você de algo que eu já formei,
já estou top demais, não preciso. Não, todos nós precisamos permanecer avançando, amadurecendo na revelação da graça de Deus. Reconhecer isso é humildade, e coloca você na posição de quem recebe. Achar que já tem, põe na posição de quem fornece. Eu não estou fornecendo nada, eu estou para receber. Quantos querem receber mais graça do Senhor? Muitos olham, o ano da multiplicação. Então eu ando para ganhar dinheiro, eu vou cair para dentro, vou trabalhar, vou dar o meu melhor, vou me matar de trabalhar nesse ano, vai ser o ano que eu mais vou ganhar dinheiro. Outros falam, não, no ano da multiplicação minha célula tem que multiplicar, então eu vou evangelizar como nunca antes, vou orar como nunca antes, vou ler a Bíblia como nunca antes. Mas presta atenção, ainda que a motivação seja boa, você quer multiplicar a célula, mas se for você fazendo, é vaidade, é justiça do homem, é mistura. O que você tem que fazer é crer plenamente. Deus vai te prosperar, Deus vai multiplicar, Deus vai abençoar exclusivamente por causa da graça e do favor dele que estão sobre a sua vida. Que você consiga discernir e rejeitar todo pensamento, toda seta do diabo, para gerar mistura na sua vida, para gerar mistura na sua mente. Que as suas orações sejam permeadas, recheadas exclusivamente da graça de Deus. Que você fale do Senhor para Ele mesmo, reafirmando a graça dele sobre a sua vida. E assim você vai apropriar de todas as promessas e vai viver sem confusão alguma. Vai crescer cheio de convicções, de certezas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada um desses irmãos. Declaro no nome do Senhor Jesus agora que toda mistura, toda dúvida, toda incredulidade produzida pela confusão da mistura da lei com a graça, todo pensamento vaidoso, toda glória humana, fruto de atividades, de resultados, de habilidades humanas, tudo isso, ó Deus, eu declaro que vai dar lugar à exclusividade da graça do Senhor. Os olhos unicamente fixados no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso eu declaro hoje paixão pelo Senhor, pela presença, pela palavra, ó Deus, um coração aquecido, tudo por causa da convicção da graça do Senhor. Pai, que toda mistura, toda frieza, toda mornidão, toda lei, todo embaraço na mente, nas crenças dos meus irmãos para prendê-lo no vale da perturbação, que tudo isso acabe hoje na vida deles. Eu declaro que eles são livres de toda perturbação, livres de toda condenação, livres de todo medo, de toda angústia, de todo ataque do diabo para produzir distância, e eles recebem liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo os libertou. O Senhor os livrou do laço do passarinheiro. Eles são livres para viver plenamente a vontade do Senhor e viver em paz, no descanso, sabendo que são amados, e eles sabem em quem eles têm crido, e também sabem que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso eu declaro e libero sobre eles hoje fé, libero sobre eles hoje convicção, certeza, para apropriarem da multiplicação, apropriarem da cura, apropriarem do milagre, apropriarem da prosperidade, apropriarem da saúde, apropriarem da bênção, do favor do Senhor, somente e exclusivamente por causa da sua graça, em o nome do Senhor Jesus. Quantos creem e recebem disso, dá um amém bem alto, glória a Deus, aleluia, aleluia, aplaude o Senhor, glória a Deus.